Após uma grande revisão sobre trigonometria no triângulo retângulo, sobre a construção do ciclo trigonométrico, vamos agora dar início às representações gráficas das funções trigonométricas, focando neste momento na função seno, que eu acho que é a função mais simples para nós começarmos esse novo aprendizado. Bom, para falar na função seno, eu preciso iniciar construindo o seu gráfico base. Então vamos fazer o gráfico da função seno de x e logo em seguida eu já vou fazer alguns comentários importantes. Tá. Para fazer isso, eu vou marcar alguns pontos essenciais, que é o que delimita cada quadrante. Tudo bem? Vou fazer direto aqui por uma tabela, porque a gente já tem um certo domínio sobre isso. Bom, vamos lá. Quando x vale zero, quanto vale o seno? Lembra do valor do seno de zero? O seno de zero vale zero pela projeção no eixo y. Bom, o primeiro quadrante finaliza em 90 graus. É comum se fazer o gráfico na notação em radianos. Então, quanto que vale o seno de 90 graus, o seno de π sobre 2? Ele vale 1. E o seno de π? Demonstrei na aula do ciclo trigonométrico que o seno de π vale zero. O seno de 3π sobre 2 passa a valer menos 1. E o seno de 2π volta a valer zero. A partir daqui, eu afirmo que o gráfico base do seno será... Vamos demarcar esses pontos no nosso gráfico. Temos o ponto 0, 0, que é a origem. Quer dizer que o gráfico do seno sai da origem ou das novas origens que vão surgir. Quando x é π sobre 2, o seno vale 1. Quando x é π, o seno volta a valer zero. Quando x é 3π sobre 2, o seno vale menos 1. E quando x é 2π, o seno volta a valer zero, finalizando uma volta completa, ou seja, terminando o seu ciclo. Então, olha o comportamento do gráfico da função seno. Aqui precisa ser uma curva fundamental, próximo a uma parábola, tá? É como se fosse uma parábola com concavidade para baixo e depois uma parábola com concavidade para cima. Ela tem mais ou menos esse aspecto. Entretanto, esse é o gráfico do que a gente chama de um período. Ou seja, a função seno completa o período em 2π, quando ele dá uma volta completa e dá 360 graus. Entretanto, pode acontecer do período da função seno modificar. Quando que isso acontece? Quando o x no nosso arco for multiplicado ou dividido por um número. Então, vamos supor que a nossa função não fosse seno de x. Fosse um seno de kx sobre p, tá? Só para eu simular tanto a multiplicação como a divisão. Nesse caso, qual seria o período dessa função seno? Bom, eu pegaria a parte que contém a variável e igualaria ao período original da função mais simples, que é 2π, e calcularia o valor de x. Com isso, nós teríamos x igual, o p passa multiplicando, 2π vezes p, e o k que está multiplicando passaria dividindo. Quer dizer que o período da função seno pode se transformar, mas drasticamente, desde que a variável do arco seja multiplicada ou dividida por um número. E se acontecer da gente somar alguma coisa dentro do arco? Deixa eu deslocar o parênteses. Vamos supor que eu somasse A. Se eu somar alguma coisa, isso indica para mim não uma mudança no período, mas uma translação em x. Então isso não muda. Como a gente já aprendeu, translação em x é quando afeta diretamente o x, que no caso vai estar dentro do parênteses, e a gente sempre vai igualar a zero, como fizemos em todos os outros gráficos. Bom,
Se tiver alguma coisa aqui fora, isso aqui vai indicar para nós uma translação em y. Ok? Mas o período é importantíssimo. Por quê? Porque nós não vamos fazer o gráfico do seno no infinito, vamos dizer assim, mas só e exclusivamente para um período. Porque a tendência do seno é repetir. Por exemplo, voltou para a origem, vai, faz a parábola e a outra parábola com cavidade para cima. De novo, recomeça o gráfico. E para a esquerda, mesma coisa. Se no momento estamos com cavidade para baixo, continua o ciclo, com cavidade para cima, com cavidade para baixo. Então o gráfico do seno, na verdade, ele nunca acaba. Ele vai continuar a vida toda, tanto para a direita como para a esquerda. Por isso que convém fazer um período, fazer aqui, ó, esse pedaço, que vai dar uma visão de todo o gráfico, já que esse comportamento vai ficar apenas se repetindo, ok? Então o período é importantíssimo, que é esse cálculo que eu apresento aqui. Outra coisa importante, algo chamado amplitude. Amplitude seria o quanto a função seno é capaz de deslocar a partir da origem. Ela desloca uma unidade para cima e uma unidade para baixo, ou seja, a amplitude aqui é igual a 1. Mas pode acontecer dessa amplitude se modificar? Sim. Sabe quando? Quando a função seno for multiplicada ou dividida por um número. Deixa eu chamar ele de... vou chamar esse azão mesmo. Então, esse valor que multiplica o seno altera a amplitude. É como se dentro do seno a função sempre variasse de 1 a menos 1. Mas se você multiplicar por um número, então ela vai ser multiplicada e 1 vezes qualquer número dá ele mesmo. Então o acompanhante da função seno vai indicar para nós a amplitude. E o que é amplitude mesmo? É o que ele é capaz de deslocar a partir do eixo x, tanto para cima como para baixo. Então, se a amplitude for 2, o ponto de máximo vai estar 2 unidades para cima e o de mínimo 2 unidades para baixo. Eu fiz aqui um eixo tracejado porque é comum ter translação e acabar deslocando o eixo x. Tudo bem? Essa é a introdução, esse é o gráfico base, fica o alerta do período e da amplitude, porque as translações a gente já domina. E além disso, nos gráficos, nós vamos procurar encontrar as interseções com o eixo x, para revisarmos ou aprendermos a resolver equações trigonométricas, que também é de grande interesse.